Então, graça e paz, amém? Amém, amém mesmo? Então, hoje vamos falar sobre algo que o Senhor colocou em nosso coração. E sempre o que Deus coloca no nosso coração é porque é a vontade dEle que nós sejamos instruídos por Ele. Amém, queridos? Não é algo imaginário, não é algo da nossa imaginação, não é algo que nasceu na nossa mente, é algo que desceu ao nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então essa palavra de hoje, deixa eu te dizer, ela tem o poder de mudar toda a sua trajetória. Amém? Amém mesmo? De verdade? Então abre sua Bíblia, eu quero falar sobre quais os alvos em nossa vida e quais são os sonhos que Deus aprova. Escute-me, por favor, porque você precisa ouvir o que vai ser dito aqui. Cada um que veio precisa ouvir. Quais são os alvos e sonhos que Deus aprova para a nossa vida? Amém? Então, abre sua Bíblia no capítulo 9 de 1 Coríntios. Capítulo 9 de 1 Coríntios, você vai entender isso. Porque, na verdade, querido, nós imaginamos que porque nós conhecemos a graça de Deus e porque nós estamos conhecendo a palavra, tudo é válido. E deixa eu dizer uma coisa a você. Escute-me. Não são todas as coisas válidas no reino do Espírito. As coisas que são válidas no reino do Espírito são as que nascem para nós no coração de Deus. Amém, queridos? E Deus tem para todas as áreas da nossa vida alvos e metas gloriosas para nós vivermos uma vida poderosa sobre essa terra. Amém? As 3 últimas ministrações foi você entendendo que você é um eleito, é um predestinado. Amém. Você crê nisso ou não? Sim. E porque você é um eleito, é um predestinado, chamado por Ele, escolhido por Ele, conhecido dele antes da fundação do mundo, você precisa entender quais são os alvos e sonhos, metas na sua vida que Deus honra, que Deus almeja, que Deus aprova para mim e para você. Não, deixa eu dizer, não são as que você decide. Amém. São as que Ele decide para você. Amém. Porque Ele te elegeu, Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te salvou, te fez nova criatura. Então Ele não deixou você num vácuo. Amém. Vamos lá comigo, irmão? Ele não deixou você no vácuo. Pronto, estou salvo e um dia eu vou morar no céu. Não, isso é uma doutrina que tem aí. Aqui na terra é passageiro, mas essa passagem aqui, Deus tem alvos, sonhos que Ele reservou com a nossa escolha para a nossa vida. Amém, queridos? Você está entendendo? Então você está lá em 1 Coríntios 9, eu quero começar a ler alguns textos. Versículo 26. Se puder, eu vou ler em 2 versões para ficar bem mais entendido. Capítulo 9 de 1 Coríntios, versículo 26 diz assim: assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Amém? Vou ler noutra versão. Portanto, não corro como quem corre sem alvo. Vamos fazer essa confissão comigo, em nome de Jesus, todos, por favor. Diga, eu não corro, como quem corre, sem alvo. Amém? Continua o versículo, diz, e não luto como quem apenas soca o ar. Amém? Vai lá em 2 Coríntios, mais na frente um pouquinho, capítulo 3.
Diz assim a versão Strongs: não que por nós mesmos, diga por mim mesmo, não posso. Diga de novo, por mim mesmo, não posso, não consigo, não alcanço. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, diga pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Versículo 6, só a primeira frase. O qual nos habilitou. Habilitou nos deu um dom, nos deu habilidade. Naquilo que você está fazendo, ou naquilo que você tem feito, você precisa reconhecer que é o Senhor que está fazendo todas as coisas. É Ele que opera em vós, diz Paulo, o querer e o somar. Ora, aquele que é poderoso, Efésios 3:20, para fazer infinitamente mais. Sabe por que o infinitamente mais ainda não chegou? Porque não acreditamos que Ele é poderoso. Alô? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Eu terminei as 3 últimas mensagens dizendo a você que o maior inimigo de Cristo ressurreto não é diabo. Quando Cristo ressuscitou, ou quando ele estava na cruz, ele disse: está consumado. O véu que separava não separa mais. Ele desfez a inimizade, ele derribou a parede de separação, nos reconciliou no seu corpo físico. Aleluia! Aleluia! Amém. Então, o maior inimigo de Cristo ressurreto não foi Satanás jamais. Deixa eu dizer, nem o seu inimigo hoje, o seu maior inimigo é diabo. Você, igreja do Senhor, individualmente e coletivamente, tem o poder da morte e da vida neste mundo. Amém. Em todos os negócios. Está ouvindo? Porque você não corre como quem corre em vão. E você não avança como quem está avançando 100 metros. Eu vou aqui. Se der certo, Deus. Se não der também, não. Deus não trabalha assim com aqueles que Ele escolheu. Eu não vou forçar você a dizer amém, mas cada amém que você diz, você está dizendo para você. Eu creio. A sua alma precisa inexistir nesse momento. Você só precisa receber no seu espírito. Amém, irmão? Amém mesmo? Então eu terminei dizendo que o maior inimigo de Cristo ressurreto e da igreja não é Satanás. Satanás foi aniquilado. Hebreus capítulo 2, versículo 14 diz que ele aniquilou o que tinha o império da morte. Ou seja, o poder de matar e não matar. O poder de dar vida e de tirar a vida. O poder de dizer sim e não, porque foi dado a ele legalmente por Satanás, por Adão lá no Éden. Então até Cristo, ele podia fazer o que ele quisesse, com qualquer ser humano debaixo do sol. Quando Cristo morre e ressuscita, ou quando Satanás, na sua fúria louca, mata um inocente, ele se torna legalmente e vitalmente um assassino. Se você é assassino só legalmente, você tem direito a responder em liberdade. Mas quando você é declarado o assassino e reconhecido e todos entenderam que foi você, irmãos, escute,
você se torna um assassino vital, sem direito à liberdade, sem direito a recorrer à liberdade. Você se torna um assassino com direito à pena de morte ou prisão perpétua. É o que aconteceu com Satanás. A Bíblia diz que ele está em algemas eternas. Amém. Vou dizer de novo, ele está desde a morte de Jesus em algemas eternas. Amém. Então, voltando, o maior inimigo de Cristo ressurreto não era Satanás, não foi Satanás. Foi aquele homem que no caminho para Damasco ia com carta para matar 900 cristãos e empurrar mais não sei quantos, centenas, na cadeia, em prisão. Além do que eles já tinham matado. Esse homem se chamava Saulo. E sem um clamor da igreja por aquela vida, sem um clamor daquele homem, sem ninguém para clamar por aquele homem. Está ouvindo isso? Amém. Sem ninguém para orar por ele. Sem ninguém para orar por ele. Esse homem se encontra com o Senhor no caminho para Damasco, sem ninguém na igreja pensar que um dia isso pudesse acontecer. E aí eu terminei dizendo que o maior perseguidor de Cristo se torna o maior apóstolo de todos os tempos. Só quem faz isso, queridos, só quem pode fazer isso é aquele a quem ele escolheu. Só quem pode aceitar uma luz aparecer, fazer esse homem cair no chão, ficar cego por 3 dias, a mais alta soberba, o homem mais altivo, o homem mais inteligente que pisou sobre essa terra. Ele não poderia, querido, por vontade própria, me entenda, aceitar aquilo como sendo a direção de Deus. Mas quando aquela luz aparece, ele faz 2 perguntas. Quem és, Senhor, e o que devo fazer? Então você corre igual a Saulo. Quando ele era segundo a lei, o que aconteceu? Ele era irrepreensível. Filipenses vai dar algumas características perfeitas. Ele mesmo, a igreja de Filipe, ele vai dar algumas características dele. Perseguidor da igreja, perfeito segundo a lei, zeloso, irrepreensível. A justiça que há na lei, irrepreensível. Talvez eu e você ainda não esteja convencido pelo que nós continuamos ouvindo. Deixa eu dizer, eu sempre estou olhando o Facebook, agora eu estou mais viciado nisso. As redes sociais. Tem um casal chamado Cassiane e Jairinho. Quem já ouviu falar nessa dupla? Essa dupla entrou agora num problema muito grave. Eles tinham a igreja Alfa no Alphaville, Igreja Assembleia de Deus Alfa, no Alphaville, em São Paulo. O prédio tinha um custo mensal de R$70 mil. Tá ouvindo? É para ir pro ar. E uma pessoa na igreja dele pagava sozinho. Essa pessoa simplesmente foi pego pela Polícia Federal. Preso. Fazendo o que eu não sei, não é da nossa conta. Aí o desespero bateu. E agora? Foram para um prédio de menor valor. Mas com a consciência, não podemos cair o nosso padrão. O nosso padrão é Alfa. Igreja Alfa é o nome da igreja, ou seja, tudo que é no Alphaville, você mora onde? No Alfa. Se perguntasse a mim, eu dizia no Ômega. Tudo
isso o que eu quero te dizer é que aquilo que não tem, a escolha, o chamado e a bênção do Senhor não prevalece. Por isso que os alvos e metas na minha e na sua vida é exatamente o que Paulo disse. Olha, quando eu estava lá, o que eu fazia dava certo sempre, porque eu tinha alvos. Os alvos eram os meus alvos. Mas como Deus não aceita os alvos de Saulo, nem os seus, ele está aparecendo a nós pela palavra dele a cada dia. Quem vai prevalecer na minha e na sua vida são os alvos e as metas que Deus tem para você. E isso não é um mistério impenetrável. Está ouvindo? Isso não é um mistério impenetrável. Isso é a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Eu corro hoje, o apóstolo Paulo diz, eu corro hoje, não como quem corre sem meta. O meu alvo é certo. Quando eu atiro sempre para acertar. Quando eu saio para resolver, eu sempre resolvo. Mas quais são os alvos e metas que Deus realmente abençoa? Vire a página da sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15, capítulo 16, na verdade. 1 Coríntios, capítulo 16, vamos ver esse versículo, que é estrondoso para nós. Versículo 14. Olha que coisa linda. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Diz assim o texto: fazei tudo com grande amor fraternal. Quais são as metas e alvos de Deus? Todas aquelas metas e aqueles alvos que você faz com amor, com grande amor. Quando ele ia prender um cristão, Saulo, ele ia com todo o amor que ele tinha pela lei. Ele disse, eu sirvo a lei e eu vou fazer com amor. Por isso que todos que ele buscou e prendeu, nenhum conseguiu fugir dele. Do mesmo jeito, quando o Senhor aparece a ele, ele fica 3 dias cego. Ananias vai. O Senhor diz, vai, tem um homem na rua chamada direita, na casa assim. Ele vai estar orando, vai lá. E Ananias disse, quem, homem, você quer que eu vá atrás? Lembra que Ananias ainda questionou, disse, é esse mesmo que eu tenho que ir? Por isso que as metas e os alvos da sua vida, eles têm que vir por meio de Cristo Jesus. Porque senão você vai malhar em ferro frio e ninguém vai crer. E o mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Diga amém. Quantos filhos de Deus tem aqui? Amém. Os alvos que você tem são os de Deus. E os que Deus tem são os seus. Amém, irmão? Então não faça nada para agradar a sua carne. Não faça nada para agradar ninguém ao seu redor. Faça para agradar ao Senhor. Vou ler de novo 1 Coríntios 16, 14, para nenhum irmão sair daqui sem saber o que significa isto. Fazei tudo com grande amor fraternal. Se você vai participar do chá de fralda das irmãs, participe com amor. Faça o melhor. Isso. Amém. Se você, qualquer coisa que você fizer, tudo que chamarem você para fazer, faça com grande amor. Amém. Amém ou não amém? Amém. De verdade? De verdade.
capítulo 10 de 1 Coríntios, essa mesma carta, versículo 31, vamos lá. Capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 31 diz assim. Presta atenção, que coisa linda. Assim seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória do Senhor. Por que há empecilhos então? Olhe, por favor. Por que há empecilhos então nas coisas que nós idealizamos? Está aqui o resultado. Grande amor. Mas, pastor, eu estou servindo as trevas. Não. Deus não lhe chamou para servir as trevas. Glória a Jesus. A Bíblia diz que eu disse hoje ao irmão, nós temos que ser simples como as pombas e prudente. Olha o bote. Essa história está escrito, foi Jesus que disse, mas disse antes de morrer e ressuscitar, que os filhos da treva são mais perspicazes que os filhos da luz, eu não acredito mais. Amém. Vocês aqui não tem nenhum filho da treva no mundo que engane vocês. Amém. Ei, mas deixa eu dizer o melhor, mas não tem ninguém que você queira enganar. Amém. Porque você é luz no Senhor. Amém, Pai. Obrigado, Jesus. Pelo contrário, você faz tudo com grande amor. Quer comendo, quer bebendo. Aí agora eu vou ter que, diante da câmera, eu vou ter que, né? Fazendo qualquer outra coisa. Amém, Pai. Amém, Pai. Diga aí uma outra coisa. Qualquer alguma outra coisa. Olha como está florido hoje, oh glória. Venha ouvir com grande amor. Venha sair daqui para andar nisto com um grande amor. Se você está aqui para ouvir ser ensinado, faça isso como para o Senhor. Ou seja, você está se expondo à verdade. Não tem coisa mais gloriosa que essa. Você entende, não? Hoje à noite, quando você tem essa convicção, hoje à noite, sabe o que vai acontecer? Eu lembro que na época de Collor, eu tinha um avô materno chamado avô Rafael. Morreu com 107 anos, eu acho. Lembra que Collor confiscou o dinheiro de todo mundo? E ele estava numa construção da pocilga, do sítio dele, coisa desse tipo. E ele tinha um dinheiro na poupança, que ele tinha vendido algumas coisas, ele tinha vendido porcos e tal. E ele estava no meio dessa obra, uma obra grande, ele tinha 35 funcionários trabalhando. Isso me veio ontem de madrugada, fui dormir às 3h20, falei com o Ricardo, era 3 e alguma coisa. Mandei algumas mensagens, era mais ou menos essa hora, para os irmãos. E o que é que acontece? O meu avô, quando foi no banco, o dinheiro confiscado. E para pagar os funcionários e para comprar as coisas, ele tinha um tempo, a pocilga, aquela coisa para construir. Tinha 3 porcas, cada um tinha não sei quantos porquinhos já dentro. E era uma obra grande, era um sítio que ele tinha dentro de Natal. Ali na rua Assis Brasil, como quem vai assim como que você entra para ir para a Zona Norte, na Felizardo Moura. E lá na beira da linha. Aí ele foi com minha avó. Minha avó, Bill, ela era ignorante ao cubo. A juíza federal, que liberava naquela época o dinheiro ou não, o que é que aconteceu? Minha avó entrou e disse, ei! A juíza federal desse tamanho disse, ei, não é assim que me trata, saia! Meu avô contou essa história. Ixi, minha avó antes de sair na porta já começou a ignorante, não sei o quê. Ela era ignorante, mas ela começou a dizer ignorante e tal, não sei o quê. Aí meu avô disse, fica aqui fora que eu vou entrar.
Meu avô sempre sereno. Aí disse, Excelência, a senhora dá licença? Ela olhou para ele e disse, diga. Aí ele disse, contou a história bem rápida. Ele disse que a juíza olhou para a cara dele assim, ó. Ó o que é que fazer, ó o que é que você faz com as metas e alvos que vêm da parte de Deus. A juíza disse assim, naquele tempo a juíza disse, eu fui com sua cara, seu Rafael. Aí chamou a diretora da vara e disse, vem aqui. Era uma mulher também, ela disse, libera aí o valor que ele está querendo e todas as vezes que ele vier liberar aqui, já está aqui autorizado. O quanto ele quiser, pode liberar. Amém. Tudo quanto você fizer, faça com grande amor. Deixa eu dizer uma coisa a você, você só perde aquilo que você não faz com amor. Mas tudo que você faz com amor permanece para sempre. Eu não tenho medo de você sair perto de mim nunca mais. Eu tenho amado você com o amor do tipo de Deus. Então nós vamos só estar juntos e mais juntos a cada dia que passa. Porque estamos fazendo com a intenção de que você não faça das redes sociais a forma de desabafar ou falar incredulidade. Bote lá aquilo que você tem ouvido e aprendido aqui. A metade vai rechaçar, a outra metade vai dizer que não, mas você vai estar honrando o Senhor. Tudo que você fizer, faça para a glória dele. Não, mas você não entende que do outro lado tem um tigre, tem um leão. Ei, o leão só conheço um. Talvez você ainda não entendeu, ou você não está convencido ou convencida que esses princípios têm que se estender ao domínio da agência moral livre deste mundo, que é a igreja. Deus ainda não voltou e já não fez disso aqui o nada, só por uma coisa, porque a igreja dele, 90% está andando como meninos. Uns confiando na sua habilidade, outros confiando nos outros, mas ele quer que a nossa confiança seja inteiramente dele. Amém, Jesus. Graças a Deus. Por isso que ele escolhe uns. Por isso que ele escolhe uns para a glória e outros para a vergonha. Por esse motivo, porque aqueles não vão... Você imagina Esaú com fome e ser o primogênito e por causa de uma fome que podia chegar em casa e comer qualquer coisa, até uma pimenta malagueta para passar aquela fome. Não, ele troca esse direito dele. Aí nós imaginamos, mas será que nós não fazemos? Não, você não vai trocar mais essas verdades, a sua posição em Cristo por nada nesse mundo. Eu vou dizer de novo, você não vai trocar nada, a sua posição, a sua comunhão, o que você conhece por nada nesse mundo. Pode vir do jeito que vier, pode vir com todas as características de uma coisa maravilhosa, mas você não vai querer. Por que eu cito alguns exemplos? Um mau e outro bom. Porque Paulo fez isso, não testemunho, mas Paulo fez isso durante toda a vida dele. Ele disse, olha, teve febre que andou comigo e ela não me atrapalhou, ela falou o que eu falei, ela andou por onde eu andei, se eu desse um passo para a esquerda ela dava. Agora Evódia e Sintique, eu exorto que elas sintam mesmo no Senhor. Eu não sei o que é Evódia e Sintique, a Bíblia não diz, mas elas estavam brigando. Mas elas estavam servindo a Paulo no ministério. E eu não sei por que a questão delas simplesmente estarem brigando. Aí Paulo diz, olha, eu rogo a Evódia e a Sintique que sintam mesmo no Senhor. Que não ande em confronto. Amém, queridos? Talvez você ainda duvide, escute.
de que a autoridade da igreja seja válida nos casos pessoais e individuais, por causa do livre-arbítrio do homem. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Deus não salva ninguém. Escute, Deus não salva ninguém, ou não salvou ninguém em Cristo, entrando ou atropelando o livre-arbítrio de ninguém. Sabe por quê? Porque quando Ele deu o livre-arbítrio a mim e a você, já veio junto com esse livre-arbítrio o direito de você ser dele. Então o seu livre-arbítrio não tinha nenhum outro caminho a não ser se render ao Senhor mesmo na condição de Saulo. Assassino, perseguidor, o mais cruel, mas o livre-arbítrio de Paulo tinha dentro dele uma escolha. Está ouvindo? Por isso que eu chamo de agência moral livre. Ou seja, agência moral livre, ou seja, você é livre, mas porque alguém te fez livre antes que você viesse pisar esse mundo. Antes que você chegasse aqui, alguém te libertou. Alguém te escolheu para você ser dele totalmente. E sabe quem fez isso? O Senhor Jesus Cristo. Quando ele morreu, está consumado e apresentou o sangue dele lá em cima, ele só apresentou o sangue e aquele sangue só valeu para aqueles que ele escolheu. Então ele não cruzou, ele não invadiu o seu livre-arbítrio nem o meu. Se eu quiser, eu faço. Se eu não quiser, não faço. Não existe isso. O seu livre-arbítrio, ou então é livre-arbítrio falso, o seu livre-arbítrio já vem com você com a marca. Você foi predestinado. Então o seu livre-arbítrio tem limites. As suas escolhas não podem ser escolhas que dão errados. Os seus alvos não podem ser alvos que não vão frutificar. Tudo que você pôr a mão, por que é que prospera? Graças a Deus. Porque Paulo disse, eu corro como quem tem uma corrida certa, um destino certo. Eu não faço planos na minha cabeça. Se eu fizer assim, maldade. Muitas vezes a sua ideia, por ser gerada na sua mente, na sua alma, cheio de maldade. E não vai dar certo. Diz o Senhor. Mas Paulo diz, eu corro como quem corre com certeza, com o alvo a alcançar. A minha vida, ela não tem um meio destino. Eu já sei para onde eu vou. Eu já sei o que é que eu tenho que fazer. Irmão, está ouvindo isso? Eu já sei o que é que eu tenho que realizar. Quando ele me escolheu no caminho para Damasco, ele só me mostrou, ele disse, olha, e sabe o que Deus disse a ele? O Senhor disse a ele no caminho para Damasco? Eu mostrarei a ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Você viu algum dia Paulo triste? Mesmo padecendo pelo nome do Senhor? Por quê? Porque esse era o destino que Deus estabeleceu para ele. Você não é e nunca vai chegar nem de longe à sombra de Saulo. Ninguém hoje debaixo do sol, desses 7,4 bilhões de habitantes, tem a coragem ou tem em si a ideia de ser pelo menos de longe a sombra muito frágil da pessoa de Saulo. Ninguém. Então não tem da parte de Deus isso. Eu vou lhe mostrar, Erivaneide, o quanto você deve padecer pelo meu nome. Porque tem uma história de prova, que Deus prova, né? Porque às vezes Deus coloca você numa situação para ver até onde você vai. Tudo mentira. Isso está em Colossenses 2,17, metendo-se em coisas que não viu nem ouviu. Eu estou aumentando lá o versículo. Paulo só diz, metendo-se em coisas que não viu. Eu estou dizendo, viu e ouviu. Não tem isso em Deus.
Sabe por quê? Porque a primeira coisa diz, Saulo, é duro você meter os seus pés no aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, Saulo. Se você bater lá, você vai morrer. Você vai sofrer. Então, para mim e para você, não tem assim. E eu vou mostrar a Meire o quanto ela deve padecer pelo meu nome. Não existe mais isso hoje. Deixa eu lhe dizer, alguém já padeceu por você. Vou mais além, alguém já se fez pobre por você. Vou mais além, alguém já se fez maldito por você. Alguém já levou as suas enfermidades por você. Alguém já se fez doença por você. Escute, alguém já foi aflito, ferido e oprimido de Deus. Para que você seja o antônimo de aflito. Um antônimo de ferido, sarado. Um antônimo de oprimido, livre para sempre. Então não fique patinando como quem não tem metas, como quem não tem alvos. Saia daqui hoje dizendo, Senhor, eu sou o agente moral livre, modelador, controlador nos negócios desse mundo. Então no meu pedaço, quem manda sou eu. Ah, Ismael, eu já ouvi isso. Do jeito que eu estou dizendo, você não ouviu de ninguém, nem vai ouvir. Pelos próximos 10 mil anos, se existir aqui. Não que eu... Paulo não era capaz de pensar alguma coisa? Era, mas ele disse, não que sejamos capazes, ou seja, não que sejamos ousados da carne, de pensar alguma coisa como de nós mesmos. A nossa capacidade de pensar, de estratégia, de imaginar e de convencer pertence ao Senhor da nossa vida. Eu quero ver Deus não convencer até Satanás para honrar a sua vida. Até o cão ele convence. Porque ele tem Satanás em algemas eternas. Porque eu tenho... O oficial do rei disse, eu tenho homens sujeitos a minhas ordens. E eu digo, vá. E eu digo, vem. Então basta só uma palavra sua, porque eu sei que você tem mais autoridade do que eu. Aleluia, é verdade, Jesus. Glória. O menino lá que prega quase graça, como é? Lá da Singapura. Joseph Prince, ele disse, não, é porque aquele homem... Não. Ele só conceituou graça. Eu estou falando que o oficial do rei disse, eu sei o que é autoridade. Porque eu ainda digo, vem, e eles vêm. Eu digo, vai, e eles vão. Você não precisa saber quem é a pessoa, do que é que ele está doente, ele só está doente. Mas basta uma palavra sua. E daí onde você está. Porque... Sabe o que o oficial do rei estava dizendo? Eu não vou impedir que a palavra que sai da sua boca volte vazia para você mesmo. Diga, eu sou o agente moral livre. Diga, o que Deus diz, eu aceito. É o melhor para mim. Hoje vai ser bagunçado, eu não quero nem saber. Está gravando, então é para gravar mesmo. Eu vou pular aqui, ficar nuzinho. Paulo diz assim, porque as armas da nossa milícia, porque as armas da nossa guerra não são carnais. Sabe o que nós fazemos dia após dia? Usamos armas carnais. Ismael, mas é diferente. Não é diferente. As armas de Paulo e o mundo que ele vivia era muito mais cruel do que o de hoje. Hoje os recursos são muito maiores. Está ouvindo? Está ouvindo isso ou não?
Eu uso, Paulo diz assim, ó, nesse capítulo 10, 2 Coríntios, anote aí que eu não tenho tempo de abrir. Eu uso armas poderosas em Deus. E não as que são feitas por homens. Eu quero que você se alegre nisso, entenda o que você está ouvindo e creia nisso. Paulo diz, eu uso armas poderosas em Deus. E não as que os homens inventaram, e não as que estão à disposição dos homens. Por isso que eu não luto. Quando eu uso essas armas, é para vencer. Quando eu uso o nome, quando eu uso a palavra, quando eu uso o sangue. Mas vamos deixar o sangue, escute, vamos deixar o sangue e o nome de Jesus de lado agora. Vamos para a palavra. Porque senão vai sair todo mundo daqui hoje com preguiça de ler a palavra e dizendo o nome de Jesus, o sangue de Jesus, como a gente aprendeu durante 200 anos. Pela preguiça de ler a palavra e daqueles que nos ensinaram a não ler. Então deixa o nome e deixa o sangue assim, de reserva. Mas a palavra aí, irmão, é a arma mais poderosa que você tem. Glória. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus disse, eu nunca vi desse jeito tamanha fé. Deixa eu voltar de novo aqui para você entender melhor. Cristo Jesus não teve o maior inimigo chamado Satanás. Aqui, ó. Não, porque o inimigo, ele se levanta, viu, pastor? Não, irmão. Colossenses 2,14 diz, e despojando os principados. A palavra despojar, Webster, Caldas Aulete, diz assim, privar da posse, desnudar, arrancar o couro do animal, paralisar, tornar inútil. Foi isso que ele fez a Satanás, ele paralisou. Então o inimigo mais poderoso de Cristo não foi, nem o inimigo mais poderoso da igreja não é Satanás. Esse é o inimigo vencido. Amém. Graças a Deus. Amém. O maior inimigo de Cristo era Saulo. Perseguia e destruía. Sabe como é que você persegue a palavra hoje? Da mesma forma que Saulo, ou na mesma dimensão de Saulo, não crendo. Verdade. Bora, irmão. Anota aí, pelo amor de Deus. Você faz a mesma coisa que Saulo fazia, não crendo que você é o agente controlador e modelador do universo. Estão ouvindo? Sim. Amém. Quando você usa armas naturais, quando você usa as armas deste mundo, você está usando de uma artimanha arrogante. Escuta o que eu estou dizendo. A artimanha já é uma coisa terrível. E arrogante, imagine. Você está usando quando... Porque se nós não conhecêssemos as armas que estão à nossa disposição... Você conhece as armas que estão à sua disposição? Eu vou dizer de novo. O nome, o sangue e a palavra. O nome e o sangue destilado, a palavra. Habita em vós ricamente a palavra de Cristo. Que palavra de Cristo? A que venceu. Amém. Amém. Mas a pergunta que eu faço a você, Deus invadiu o livre-arbítrio de Saulo? Porque a Bíblia diz que ele respirava ameaças de morte contra a igreja do Senhor. Qual era a vontade, qual era o desejo de Saulo? Matar cada cristão que passasse na frente dele. Mas escuta uma coisa, é assim contigo, escuta isso, olha aqui. Com você é a mesma coisa. Muitas vezes o mundo, as circunstâncias, a diversidade, as situações todas estão vindo para abafar essa palavra na sua vida. E aí, essas situações de pressão levam você para o natural. E no natural você simplesmente está vencido. Está ouvindo? Aí entra aquilo que você sabe que você é agora, escolhido. Você pode dizer, sabe o quê? Você pode estar razoando, e aí eu vou arrasar o seu coração, pastor, e o seu casamento? Se eu contar, eu vou dizer de novo a você, se eu contar
E se eu usar de malícia ou das armas carnais, o Hospital João Machado vai ter mais um paciente preso lá, ou uma paciente. Irmão, isso não são as armas que Deus tem para nós. Você é santo e irrepreensível diante dele. Tudo quanto você faz com grande amor fraternal. Amém, irmão? Porque andando na carne, ou seja, Paulo está falando não numa dimensão qualquer, Paulo está dizendo porque andando na carne, não militamos, não guerreamos, não discutimos, não ganhamos segundo a carne. Amém. Diga comigo, nem ganhar. Vamos, fale comigo, nem ganhar. Nem sair vencedor. É segundo a carne. Você só é vencedor, você só ganha se for segundo o Espírito. Porque quando você ganha é para sempre. Quem se curva a você segundo o Espírito é para sempre. Eu sei que você está começando a entrar no Redefly de hoje à noite agora, mas vai ser bom. Ainda tem tempo de você entrar. Mas quando o Espírito Santo ilumina o seu coração, sabe o que acontece da parte de Deus? Ele coloca um desejo no seu coração. Ele faz com que essa iluminação atinja a primeira coisa, o desejo. Aí o seu desejo não é mais para aquilo, não é mais para aquilo outro. O seu desejo não é mais para ter isso ou aquilo. O seu desejo é você ver a palavra se cumprindo na sua vida. Ele ilumina o que estava em trevas. Por quê? Porque o que tem que ser exaltado na minha e na sua vida com os nossos alvos e metas é a palavra. Eu vou me inscrever, Flávio Rocha e Henrique Menezes vai me escutar, eu tenho que pregar para eles. Eu fiquei pensando hoje, eu digo, rapaz, eu vou falar para esses cabras, será? O Espírito, quando ilumina, ele ilumina exatamente o seu desejo. Que até então era totalmente conturbado, cheio de malícia, cheio de maldade, com um pensamento egoísta. Aí o Espírito vem e ilumina. Aí você deixa, primeira coisa, você deixa de ser de você mesmo. O seu desejo não é mais seu. O desejo é que você olhe e diga, eu quero essa palavra se cumprindo. O que vem depois da palavra se cumprir é lucro sobre lucro. Mas o que você almeja e deseja é que se cumpra. Escute só. Saulo, que encerrou na prisão e com suas mãos 2.000 pessoas, diz a história paralela, nada mais era. Escute isso. Escreva. Saulo, que ia no caminho para Damasco, 900 cartas com o nome de cada um cristão para matar. Nada mais era Saulo do que um rebelde cativo. Apaga. Eu vou dizer de novo para ficar melhor. Saulo esse que respirava ameaças de morte, que com suas próprias mãos tinha matado 2.000, encerrado na prisão outras centenas, e ia com 900 cartas em caminho para Damasco, para matar mais centenas de cristãos, nada mais era do que um rebelde cativo. Vou dizer de novo, você nunca foi, nem deixará de ser, até o último dia da sua vida, um rebelde cativo. Ismael, o que é um rebelde cativo? O mais obediente a Cristo. Aleluia! E a gente vai endoidar aqui, ou Jesus vai chegar com providência. E o que é um rebelde cativo? Um obediente a Cristo 100%. Como é isso, Ismael? Na hora do arroz você diz, eu creio. Ai, Jesus, me ajude. Está ouvindo isso?
Então as armas da nossa milícia que não são carnais são tão eficientes. Eficiente em suas mãos, diga as armas de Cristo, espirituais, são eficientes nas minhas mãos, ao ponto de capturar rebeldes e devolvê-los a Cristo. Não tem ninguém que não se submeta a você. Amém. Não tem ninguém que não vá dizer amém. Eu concordo. Amém. Glória. Amém, Pai. São tão poderosas e tão eficientes que os rebeldes se tornam neném no berço. E quando Paulo diz, olha, eu vou citar o texto para você entender que não há aqui nenhum ignorante do que está falando. Porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando todo sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Escute, mas olha só. Observe que no emprego dos 3 versículos que eu li, 3, 4, 5, de 2 Coríntios 10, as armas de Paulo não violam a liberdade de escolha de nenhum rebelde. Andando na carne, não militamos segundo a carne. Mas se você quiser andar na carne, você pode. Porque as armas da nossa milícia não são. Ou seja, ele está dizendo que os rebeldes podem usar dessas armas. Sabe por quê? Escute, quando você crê no que você está ouvindo hoje à noite, nada fica além daquilo que você crê. Amém. Nada fica difícil. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Está ouvindo? Está ouvindo o que eu estou dizendo? Quem lembra de Lula que na primeira vez que a Polícia Federal chamou condução, o quê? Coercitiva, né? Ou seja, ele não queria ir, mas teve que? Então foi uma coerção o nome disso. Não, você não vai ser preso, não, mas você vai ser ouvido. Você vai ser interrogado. E tantos outros que aconteceu. Lembra disso? Paulo com essas armas, escute. Paulo, com essas armas espirituais, ele não faz coerção com ninguém. Nem comigo, nem com você. Paulo está dizendo, estão à disposição de vocês. Elas não são carnais. Aí ele começa a dar detalhes dessas armas. São poderosas em Deus. Não é para a luta, é para destruir. Ou seja, quando você usa as armas carnais, não há uma luta. As armas espirituais, ela tem uma força dinâmica e irresistível. Amém? Não há uma competição, você não entra numa guerra. Amém, irmão? Você crê nisso? Amém, com certeza. Agora, essas armas, escute isso para você entender a sua posição, como é gloriosa. Mas essas armas, por meio dessas armas aqui nesse mundo, você faz o quê? Você muda a rebeldia para a cooperação. Ei. Precisa entrar no seu coração isso. Essas armas poderosas em Deus, você muda elas. Você muda a rebeldia para cooperadores. E quem é rebelde? Todos que querem competir com você. Está ouvindo? Amém. Papai, 82 anos, quiser competir comigo, hoje meu sobrinho passou 1 hora, tio, eu não aguento mais, tio. Essa palavra mudou minha vida. Eu não consigo ficar mais dentro dessa casa, o que é que eu faço? Eu disse, suma, e diga a mim onde você está. Ele disse, tio, eu vou para onde? Eu digo, vá para as Ilhas Caimãs, vá para o Havaí, pega a onda. Não há uma luta.
Todos que são contra você vão olhar para você de baixo para cima. Glória! Aleluia! É desse jeito. As armas é para isso, para tornar qualquer rebeldia em qualquer área na sua vida em favor. Com certeza. Aleluia, Pai. Eu creio. Eu vou mais além, isso eu escrevi em 93, chega a me dar pena, acabou tudo agora aqui. Gabriel meteu um negócio aqui no meu bolso, pronto, rasgou, foi tudo aqui, eu estou só com os pedaços. Está ouvindo? Eu vou mais além. Muda a rebeldia, muda toda a rebeldia em cooperação espontânea. Vou dizer de novo. Toda a rebeldia do universo, porque você foi eleito, porque ele te chamou nele, se torna, escuta o que eu estou dizendo, em cooperação espontânea. Não, tudo bem, deixa eu assino. Eu concordo, é assim mesmo. Eu não sabia disso, eu não sabia daquilo. Ah, parabéns, você recebe nota 10, tudo está à sua disposição. O livre-arbítrio, escute, não é invadido. Deus não faz isso porque ele trabalha na jurisprudência divina. Se ele transgredir uma só lei, ele transgride toda a jurisprudência dele. O céu cai de lá e vira exatamente o que está aqui. Está ouvindo? Eles se tornam cativos de Cristo por disposição própria. Como é isso, Ismael? Para honrar você. A escolha não foi agora. Não pensa que Deus viu você em maus lençóis e disse, eu vou abençoar meu filho agora. Irmão, Deus mudou meu cativeiro, viu? A semana passada, tudo mentira. Ele mudou o cativeiro daqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo. Não, eu quero Jesus. Disposição própria. A pergunta que eu faço a você, com todo carinho, se essas armas estavam à disposição, de Paulo, não estão também na mesma proporção à nossa disposição? Por favor, me respondam. Os que creem, diga amém. Diga é verdade. Diga eu creio. Diga essas armas estão à minha disposição. Então Paulo não venceu. Ele não chega em Atenas confiando na carne dele. Primeiro, ele ia pregar a uma pessoa, ele ia pregar a uma nação que tinha 22, 23 mil atenienses e só em Atenas tinha 30 mil deuses falsos. Então tinha algumas milhares de pessoas que tinham mais de que um deus falso adorando. Como é que esse cara ia chegar na força dele lá? Não. Então as armas que estavam à disposição dele estão à disposição de mim e de você. Amém. E deixa eu dizer uma coisa a você, eu sei que essa palavra ela não vai entrar completamente em você, como é o desejo do meu coração, o desejo de Deus, do Espírito Santo e de Jesus e dos anjos, não vai entrar. Eu sei que não é assim que acontece. Você está aí dizendo, mas eu também aprendi, o que você aprendeu até hoje é tudo errado. O que você está aprendendo hoje é evangelho, o que você está aprendendo hoje é evangelho prático. Ou seja, hoje à noite você pratica, amanhã você pratica. E tem uma coisa, não começa com as coisas extraordinárias não, começa com coisas simples, pequenas.
Mas, irmãos, a palavra corre velozmente, viu? Se você crê por pouco e sendo fiel no pouco, o que é que vai acontecer? Hein? Ele te colocará muito. Posso ouvir um amém? Amém. Vai lá em Lucas, por favor. Capítulo 10. Capítulo 10, versículo 17 de Lucas. 18 e 19. Diz assim o texto santo. Então os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Deixa eu dizer uma coisa a você, olha aqui. Nenhum desses discípulos conhecia o poder que há no nome de Jesus. Quando eles saíram, Jesus disse assim: vocês vão em meu nome. Pronto, Jesus só disse isso. Aí eles creram. Eles nem sabiam o poder que há no nome de Jesus. Mas Jesus disse: vocês vão em meu nome. Vocês entrem em todo cercado que tiver fruta, como que tiver, em meu nome. Ladrão? No nome de Jesus? Não, Jesus não estava falando sobre isso. Jesus está dizendo: em meu nome, vocês poderão fazer proezas. E ninguém poderá ir contra vocês. Aí, ó a carta magna da igreja, a Constituição Federal, aquilo que no reino do Espírito nunca foi violado. Escuta o que eu estou dizendo: nunca foi violado, nem nunca será violado, nem por mim, nem por você. Versículo 18. Ao que Jesus lhe revelou: eu vi Satanás caindo do céu como? Assim, ó. Como um relâmpago sai do oriente para o ocidente, assim, ó. Aquele que detinha o poder de louvor e habitava nos meios das pedras afogueadas, como relâmpago. Como relâmpago. Amém. Ele caiu do céu. Aí olha o versículo 19. Atentai. Atentai. Presta atenção no que eu estou dizendo. Presta atenção a isso e não aos poderes que governam este mundo. Não às situações que você vai enfrentar. Atente para isso. Eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Amém. O contrário de mal com ele é bem. Amém. Se não acontecerá nada mal com ele, acontecerá todas as coisas do bem, todas as boas dádivas. Eu mandei uma mensagem sobre sonhos, e muitas pessoas receberam, e eu tive o feedback de muita gente. Pegue isso que você está ouvindo e encaixe naquilo que foi escrito. Está ouvindo? Isso é a carta magna. Essa Constituição, ninguém nunca se rebelou contra ela. Ninguém nunca contradisse. Está ouvindo? Versículo 20, Jesus continua: contudo, regozijai-vos não apenas porque os espíritos vos obedecem. Para aqui um pouquinho. O espírito do anticristo, o espírito dos governos deste mundo, o espírito das coisas ocultas desse mundo. Jesus foi e disse: ei, vocês não se alegrem e não fiquem espantados porque os espíritos se submetem a vocês. Deixa eu abrir um negócio aqui. Aqui, Jesus nem tinha morrido e ressuscitado. Aqui, Satanás não tinha sido despojado, não. Aqui, Satanás não tinha sido aniquilado, não.
Mas porque os discípulos creram naquilo que Jesus falou, disse, vai meu nome. Jesus diz, eu tenho que revelar uma coisa para vocês. Não se alegre porque os espíritos deste mundo, dos espíritos que dominam, dos principados, dos poderes, dos governos, eles não se aperreiem, nem se alegrem porque eles se submetem a vocês, não. Eu vou dizer o restante do versículo em outra versão. Se alegre porque vocês são predestinados. São predestinados para vencer. São predestinados para avançar. São predestinados para ser cabeça. São predestinados para vencer, para viver por cima, cheios sempre. Amém? Eu lembro de mim. Quantos puxão de orelha eu levei? Quantas pisas papai me deu? Quantas vezes o espírito de rebeldia chegou e parecia que eu era o próprio Satã. Mas chegou um dia, irmão, em que meu pai e minha mãe já tinham cansado e eu estava longe. Eu tinha chegado, estava há 4, 5 dias com eles. Com tanta coisa dentro de mim. Mas chegou a hora que o rebelde foi vencido. E o Senhor, com seus laços de amor, me conquistou. Me conquistou, irmão, para me conquistar. Me conquistou para me livrar. Todos que nós pudermos livrar. Amém. Amém? Dessa cegueira. Está ouvindo isso, irmão? Amém ou não amém? A vontade de Saulo de matar, escute-me por favor, a vontade de Saulo de matar, de aprisionar, de ser zeloso e perfeito, não foi atingida, escute. Se você quiser sair daqui, escute, e viver exatamente o que você estava vivendo até quando chegou aqui, Deus não vai interferir nisso. Deus não vai invadir a sua agência moral livre. Mas sabe o que acontece? Escute. Deus convence. E ao convencer, Ele persuade. E quando Ele convence e persuade, você decide. Por Ele ter lhe convencido e persuadido, você convence, você é persuadido, você decide render-se. Porque você já foi convencido e persuadido. Meu filho, você é meu. Todo tempo o seu pai acenando para você, dizendo, meu filho, você é meu. Homem, depois de Jesus falar, depois de Jesus, o seu Cristo, o seu Senhor que morreu por você dizer 2, 3 vezes, você é meu. Qual é a sua decisão? Eu quero. Tá certo, eu sou. Brigando com sua alma, mas você dizendo, eu sou. Como é que alguém que tinha sido odiado, perseguido ferozmente, se torna um objeto de amor incomensurável desse apóstolo? Você está entendendo, irmão? Que ele pode mudar as coisas assim, ó. Tá ouvindo? Assim, ó. De repente. De repente. Tá ouvindo isso? Quem é que está mandando mensagem? Jesus. A pergunta